Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a cozinha para fazer uma receita super simples de chocotone de liquidificador. É super fácil, descomplicado para quem não tem a batedeira para fazer um chocotone tradicional. Já deixei todos os ingredientes separadinhos aqui e eu vou começar colocando meia xícara de açúcar no liquidificador, meia xícara de óleo, eu vou colocar um ovo mais uma gema. Agora eu vou colocar aqui uma colher de sal, eu coloquei uma colher de chá, tá? E vou colocar meio litro de leite em temperatura ambiente. Vou bater isso aqui bem batido. Agora que tá tudo muito bem batido, eu vou colocar aqui as 10 gramas de fermento, que é exatamente uma colher de sopa cheia de fermento. Vou colocar o que foi batido no liquidificador. Gente, e eu raspei grosseiramente a casca de uma laranja, tá? Fez umas raspinhas aqui, ó, de casca de laranja e vou colocar aqui na massa. E eu também vou colocar a essência de panetone, mas quem não gosta do sabor da essência, põe a raspa de uma ou de duas laranjas. Aqui no meu caso, eu coloquei só um tico, gente, ó. Só raspa por cima, tá? Porque se deixar chegar na parte branca, vai amargar, tá bom? Aí eu vou misturar isso daqui direitinho. Agora eu vou começar a adicionar a farinha de trigo aos poucos. Pessoal, a quantidade de farinha de trigo é mais ou menos uns 800 gramas, mas não dá a quantidade exata porque depende do tipo da farinha, gente. Nós mesmos já fizemos juntos aqui uma experiência com aquela receita do pão de forma sem sova, que em uma delas eu gastei 3 xícaras e 2 colheres de sopa de farinha e na outra 5 não deu, né? Lembram que na minha receita do pão de hambúrguer eu coloquei uma colher de sopa de caldo do suco do limão na receita? Eu tava estudando sobre o limão na receita do pão. O limão, ele funciona, o limão e o vinagre, gente, olha que interessante, como um melhorador de farinha natural. Então, eu estava estudando sobre isso porque tem umas harmoniosas que falam que não conseguem encontrar farinha de boa qualidade na cidade delas. Então, o que eu estava vendo? Como que a gente poderia melhorar a qualidade dessa farinha comum sem colocar produto químico? Então, é uma colher de sopa de caldo de limão para cada mais ou menos 600 gramas a 1 quilo de farinha de trigo. Nesse aqui, como eu vou usar mais ou menos uns 800 gramas, eu coloquei uma colher de sopa, tá bom? Vamos ver como é que vai ficar, hein? Naquele meu pão de hambúrguer que eu fiz com vocês a semana passada, eu achei que a massa ficou com uma textura diferente. Mesmo a minha farinha de trigo sendo de excelente qualidade, eu percebi um pouco de diferença na massa. Era para eu ter trazido essa dica para vocês, até no post que eu fiz lá do pão de hambúrguer, eu falei para vocês que eu ia trazer uma dica e ia explicar sobre o limão e acabei não falando. Então eu quero que vocês testem aí, quando vocês forem usar uma farinha aí comum dessas de mercado, vocês testem. Se for uma receita dessa completa minha, que gasta mais ou menos 1,2 kg de farinha de trigo, vocês podem colocar 2 colherzinhas de sopa, tá? De caldo de limão na receita. Dando continuidade aqui a nossa receita do panetone. Olha o que eu fiz. Fui adicionando farinha, à medida que eu fui conversando com vocês aqui, eu fui adicionando farinha de trigo. Olha como é que ela tá. Na mesma textura daquele pão de forma de liquidificador, que eu já tenho receita dele aqui. Se quiser, pode deixar a massa desse jeito. E se quiser, pode pôr um pouquinho mais de farinha de trigo. Mas assim, ó, do jeito que ela já tá uma massa pegajosa, muito boa, uma massa bem elástica. Agora, o que eu tô fazendo? Eu levanto ela aqui com a colher e solto ela na bacia para ela ativar um pouquinho o glúten, antes de colocar a essência e as gotas de chocolate. E a essência, gente, vocês só abrem o vidro e já coloca a essência aqui direto na massa, porque se colocar ela no vidrinho aberto e deixar esperando a hora de colocar, ela é a base de álcool e evapora tudinho. Ó, eu troquei a minha espátula por uma colher de pau, porque senão era perigoso quebrar o cabo da espátula, né? Porque a massa agora aqui já ficou pesada. Gente, até aqui eu coloquei mais ou menos umas 3 xícaras de farinha de trigo cheia, tá? Aqui a massa já tá bem pesada, olha o jeito que ela fica. Ela solta de dentro da bacia, mas ela tá pegajosa ainda, tá? E aí vocês dão uma batidinha nela aqui. Ela tá uma massa tão cheirosa, gente, só com a laranja. Eu vou fazer uma experiência aqui. Eu tenho aqui, ó, na geladeira 83 gramas de frutas cristalizadas e eu tenho aqui 63 gramas de uva passa. Então eu vou dividir a massa ao meio e eu vou fazer 2 panetones.
Um deles eu vou colocar frutas cristalizadas e o outro eu vou colocar as gotas de chocolate. A gota de chocolate eu vou colocar 200 gramas, tá bom? Aqui vai ficar meio chatinho agora, que eu vou passar a espátula aqui, ó, pra despregar essa massa daqui, porque eu preciso pesar essa massa pra saber a quantidade que vai dar certinha, metade, né? Se eu não fosse dividir, não precisava nada disso. Vamos lá. Pra poder descolar a massa aqui, ó, o que que eu fiz? Sujei a mão aqui na farinha de trigo, aí eu vou passar na mão aqui, ó, na parte de baixo, no fundo dela, e ela vai soltar. Aí suja lá na farinha de trigo e passa a mão aqui, ó. Ela fica pegajosa, mas com a farinha não prega não. Eu coloquei um prato aqui, e nesse prato eu coloquei a tara. Tá, olha lá, coloquei a tara, então o prato está zerado, né? Então eu vou pegar a massa aqui agora e vou colocar dentro desse prato, tá? Olha só, pessoal, 1.558 gramas, então 1,558 kg que deu de massa. Então nós vamos dividir essa massa aqui em 2 panetones de 750 gramas, mais ou menos, né? Eu vou colocar aqui uma colher não muito cheia de sopa de essência de panetone, eu tô usando essa marca aqui, tá, gente? Vou colocar aqui agora, vou dar uma misturada e vou dividir essa massa pra gente pôr os grânulos. Vamos lá. Depois que eu coloquei a essência do panetone aqui, a gente pega a colher e dá uma misturada nela, ou então vem com a mão, eu vou mostrar pra vocês, não precisa sovar, tá, gente? É igual o pão de 10 dobras, vai só virando ele, ó. Eu não precisava nem ter colocado a mão aqui, até porque eu tô com esmalte, eu não posso mexer com fazer sova com esmalte na unha, que senão o esmalte sai tudo no panetone. Mas eu queria mostrar pra vocês a textura da massa. Olha como é que a massa fica bonita, pegajosa. A nossa massa do panetone de liquidificador, olha o jeito que ela fica. Ó, vendo? Eu quero que vocês vejam a textura direitinho, pra não deixar a massa de panetone dura aí, gente, que massa de panetone dura vai virar um pão, não vira um panetone, tá? Já separei 750 gramas aqui e 750 gramas aqui no prato. Agora eu vou colocar nesse daqui as gotas de chocolate. Vamos misturar direitinho. Para facilitar para vocês misturarem as gotas de chocolate ou as frutas, vocês polvilham um pouquinho assim, ó, de farinha de trigo na bacia e vai girando a massa, ó, porque aí ela solta da bacia e vai soltando, não gruda na mão. Eu peguei aqui uma forminha de panetone de 500 gramas, mas ela vai ficar pequena. Eu vou untar ela com desmoldante, usando esse aqui, gente, ó. Aqui em Goiânia eu compro ele na Cristal Festas, mas em qualquer loja aí na cidade de vocês que vende coisa para festa. Eu achei que em um determinado ponto da massa, igual aqui, ó, tinha pouco chocolate, então eu coloquei mais meia xícara de gotinhas de chocolate aqui, tá? Para ele ficar com bastante chocolate, senão fica um pontinho ou outro, fica sem o chocolate. Mas eu vou digitar a receita. Agora eu vou dividir essa massa aqui ao meio, para eu poder ver que tamanho que vai dar a bolota, porque às vezes aqui dá 2 panetones na forminha de 500, né? Vamos ver aqui como é que vai ficar. Um tamanho aqui, ó, com farinha de trigo e pega a bolotinha pra gente fazer. Olha só o tamanho que ficou. Para colocar nessa forminha aqui, ó, vai ficar pequena. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa massa aqui, vou cortar um pedaço dela aqui e vou adicionar nessa outra aqui para fazer uma bolota maior, ó. Só de curiosa eu quero colocar aqui para ver que tanto de massa que tem aqui, ó. 749 gramas. Vou diminuir um pouco ela, porque senão é perigoso essa massa aqui sair da nossa forma e o panetone estragar, né? Essa bolinha aqui, ó, deu 612 gramas. Eu vou deixar ela desse jeito. Eu coloquei um pouquinho de chocolate aqui no fundo. Eu vou passar a massinha aqui dentro, ó, e pra ficar bastante chocolate aqui por cima. Meus amores, tirei mais um pouquinho de massa. E vamos ver aqui quanto que ela ficou, ó. Ficou com 537 gramas, tá? 538 gramas que ficou essa bolota, pra eu poder fazer em 2 forminhas de 500 gramas, tá? Agora, essa aqui é a segunda bolinha com chocolate, ficou com 551, ficou quase a metade certinho. Agora eu vou colocar elas lá dentro do forno desligado, dentro de uma assadeira de alumínio, esperar crescer até encher a forma pra gente assar. Agora vamos ao restante da massa, gente, que já até começou a crescer aqui dentro do prato, ó. Quando vocês forem fazer, que se não for fazer de 2 sabores com a mesma massa, não vai ter essa novela de pesar e dividir massa não, viu, gente? Vocês já podem colocar a essência e já colocar o recheio junto. Agora é o nosso panetone de frutas. Só tô colocando aqui, ó, uva passa daquela clarinha e as frutas cristalizadas, que era a única coisa que eu tinha, viu, gente? Então, quando vocês tiverem aí, vocês põem uva passa da escurinha também.
Minhas amadas lindas, eu tô aqui sovando, ajeitando aqui essas frutas no panetone, pensando nas minhas harmoniosas que moram em determinadas cidades, que não acha a forminha do panetone, não acha a essência. Eu fico pensando assim, porque esses dias aqui em Goiânia não tava tendo forma de panetone e não tava achando a essência do panetone. Teve lugar também que acabou as gotinhas de chocolate. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Então, minhas lindas, essa receita eu estou fazendo especialmente para vocês que não têm a batedeira, que não têm acesso às formas, que não têm acesso àqueles emulsificantes, aqueles ingredientes especiais da outra receita. Eu sei que muitas não têm acesso porque na cidade que vocês moram não tem. E outras porque os produtos ficam caros e às vezes pesa no orçamento. Então essa receita é especial para vocês. Eu fico aqui fazendo receita de panetone para vocês. E eu sou boba, sabe? Eu fico aqui pensando em quem tá assistindo e não vai ter condição de fazer. Então essa receita é para vocês e nós vamos dar uma dica aqui. Se não tem condições de ter as gotas de chocolate, porque às vezes elas custam um pouco mais caro, compra uma barrinha de chocolate meio amargo no mercado, corta os pedacinhos, faz essa massa básica aqui, coloca o chocolate dentro, ou então coloca o chocolate granulado. E se não tem condições de comprar as forminhas, porque aqui não vende individual e elas são mais caras, coloca assim, ó, faz a bolinha desse jeito e coloca numa forma de pão ou então de bolo, tá? Porque eu tenho certeza que se vocês fizerem essa receita aqui, que a massa é básica, com ingredientes simples, e colocar os pedacinhos de chocolate ou chocolate granulado e assar numa outra forma que não seja panetone, as crianças vão amar também. Pessoal, esses aqui ficaram com 450, tá? É porque tem menos fruta, né, do que o outro, que eu coloquei muito chocolate. Esse aqui eu só tinha pouquinha fruta. Então, gente, não deixem de fazer não, tá? Já coloquei as formas aqui dentro de uma assadeira de alumínio, tá vendo? Então aqui, esse aqui já começou a crescer, ó, tá vendo? Já tá, ó, esse aqui também. Aí esses aqui agora vão ficar crescendo dentro do forno desligado até encher a forma de papel. Vamos agora. Eu tô pincelando aqui, gente, a manteiga de leite, mas eu tô pincelando de uma forma bem generosa, tá? Eu não tô economizando não, porque eu tô querendo que ele fica brilhando. Vamos ver se vai funcionar, se ele fica brilhando e se ele fica úmido por cima. Agora, se Deus quiser, né? Porque nós vamos estar estreando receita e vamos estar estreando o forno que voltou do hospital. Jesus toma conta. Vamos lá, eu coloquei ele, ó, 160 graus. O nosso panetone e o nosso chocotone ficou prontinho, já tirei do forno. Agora eu vou deixar aqui para esfriar. Amanhã, quando tiver frio, eu vou cortar e eu mostro tudo para você. Uma coisa eu já posso adiantar. Ele tá bem fofinho aqui por cima, ó. Bem fofinho mesmo. Olha só. Bem macio. Gente, e o apartamento tá um cheiro. Pessoal, bom dia. Vamos dar uma finalizada no nosso panetone de liquidificador. Vou tirar aqui o papel pra gente ver como é que ele ficou. Pra gente ver o resultado e eu publicar a receita pra vocês, se tiver dado certo. Eu vou tirar todo esse papel aqui da lateral e vou deixar só o fundo, tá? Aquela estruturazinha do fundo. Que eu quero que vocês vejam a lateral dele toda, pra gente ver se a quantidade de gotinhas ficou suficiente, olha aí. Agora vamos cortar aqui. Olha, aparentemente ele está muito macio. Tá tão cheiroso. Vamos ver. Olha aqui, gente, que lindo que ficou. Vamos abrir aqui para ver como é que ficou. Olha, tá molhadinho. Meus amores, só para poder falar para vocês o resultado final do sabor. Quem faz o teste aqui em casa é o Fred. Ele disse que a massa desse aqui ficou melhor do que daquela receita anterior. Se você gostou do vídeo e da receita, curte, compartilha com seus amigos, me ajude a divulgar o canal. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma das minhas próximas publicações. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam aí na casa de vocês. Eu agradeço por terem assistido o vídeo até o final. Um grande abraço e até a próxima!